Será que existem aí novas tendências para a prescrição do treinamento de força muscular? Sou o professor Alexandre Evangelista e vou abordar exatamente isso nesse vídeo, mas antes, clica no sininho para ativar notificações, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui para você e aí você vai ficar sabendo em primeira mão. Bom, quais são as novas tendências para o treinamento de força tradicional que a gente tem aí realizado na sala de musculação ou mesmo fora dela? Será que a gente já pode trabalhar aí com novas recomendações ou, na verdade, algumas dicas importantes que podem te ajudar na prescrição do seu dia a dia? Eu vou trabalhar com esse vídeo, então, de uma forma bem didática, trazendo diversos estudos para você entender, profissional de educação física, como a gente pode trabalhar com muitas ferramentas para gerar o aumento da força muscular e também ocasionar alteração de composição corporal. Então, basicamente, a gente precisa entender e partir do começo. Treinar força é bom? Pessoal, treinar força é muito bom. Você combinar o treinamento de força aí com o treinamento aeróbio, você tem aí diversos benefícios em relação à composição corporal, mobilidade, função mitocondrial, aumentos na força e melhora da função cognitiva, por exemplo, e você também diminui a perda da massa muscular com o passar da idade. E olha só que bacana, você não precisa de muito, intensidades baixas a moderadas, elas já são interessantes para você ter bons resultados em termos aí de saúde metabólica, por exemplo. Então, não precisa trabalhar com altas cargas no primeiro momento para você ter bons resultados. O importante é você movimentar o corpo. E eu preciso de muito para ter benefício? Então não, olha só que bacana esse trabalho que eu trago aqui. Ele pegou idosos, 60 anos ou mais, todos eles eram sedentários, e durante 24 semanas ele pediu para esses idosos realizarem 30 segundos de agachamento ou 30 segundos de flexão de braço, todos os dias da semana, usando só o peso corporal. Basicamente, eles faziam durante 1 minuto, 30 segundos de agachamento e 30 segundos de flexão de braço todos os dias. E o que eles viram, né, aqui? Olha que interessante. Push-ups aí, baseline, semana 12 e semana 24. Houve aumento em relação ao número de flexões de braço que esses idosos conseguiam fazer. Além disso, o número de agachamentos também aumentou muito no decorrer aí da semana 0 para a semana 12, se estabilizando da semana 12 para a semana 24. Esse estudo nos mostra que você consegue bons resultados em relação ao aumento da força, mesmo com pequenas doses de exercício todos os dias realizados com o peso do corpo. E por que é importante, né, eu treinar força, por exemplo, também durante o processo de emagrecimento? Bom, é importante porque, segundo esses estudos, esses dois estudos que eu trago aí, você treinar força, você inibe aí o collateral fattening. O que é collateral fattening? É o engorda colateral. Porque, veja, nessa figura aqui é possível ser visualizada a FFM em vermelho e FM em azul. FFM, Fat Free Mass, a massa livre de gordura. FM, Fat Mass, a massa gorda que está em azul. Olha só o que acontece quando você tem um indivíduo que está numa dieta de restrição calórica ou num período aí de privação de comida. Você tem redução de massa gorda? Sim, representado pelo azul mais uma vez, mas a massa magra, ela também diminui. E o que vai acontecer quando esse indivíduo voltar a comer o que ele comia normalmente, se ele sair de uma dieta de restrição alimentar, ele vai ter ganho de massa gorda até que ele consiga aumentar a massa magra aos valores basais pré-dieta, pré-intervenção. Só que o grande problema, e aí que vem o conceito de collateral fattening, é que o ganho de massa gorda, até que ele reponha essa massa magra, vai ser muito maior. Então, basicamente, uma dieta de restrição calórica tem perda de massa magra. Com o passar do tempo, ele vai sentir cada vez mais fome. Nisso, ele vai aumentar a ingesta calórica em algum momento. Com isso, há o reganho de peso, principalmente em termos de massa gorda. É o que a literatura chama de collateral fattening. É por isso que é importante, durante dietas de restrição calórica, no processo de emagrecimento, você manter a massa magra. E como é que eu consigo fazer isso? Com exercícios de força. Só que eu preciso trabalhar com altas cargas para conseguir manter a minha massa muscular. Eu já abordei isso no começo desse vídeo, mas vamos ver isso mais a fundo. Tem um trabalho muito bacana que saiu em 2015 e o que esses autores eles fazem? Eles comparam aqui as cargas, né? Você pode ver aqui embaixo 30, 50 e 100% de 1RM, representado aí na figura aqui embaixo mesmo. E eles analisam a hipertrofia. Então dá uma olhadinha lá, no potencial metabólico de fadiga, lá em cima no laranja. LL, failure. O que é LL? Baixa carga, até a falha. HL, failure. O que é HL? Alta carga até a falha. O
que é esse PTS? É o percentual por sessão de treino, per training session. E você percebe que independente da carga que se usa, pode ser 30%, 50% de MRM ou próximo de 80% de MRM, você vai ter hipertrofia semelhante desde que os treinos eles sejam conduzidos até a falha? Então veja, a carga ela não é tão importante. Se a carga for baixa, recomenda-se conduzir o treino até a falha para ter hipertrofia. Se a carga gerar em torno de 70%, 80% de MRM, talvez parar 2 a 3 repetições antes de atingir a falha seja uma boa ideia para ter os mesmos resultados em termos de hipertrofia. Então, nesse caso, a carga, desde que seja conduzida até a falha, o treino, parece não influenciar na hipertrofia. Para deixar isso mais claro ainda, eu trouxe um trabalho de brasileiros e de um gringo aí. O que eles fizeram em 2022? Eles trabalharam com uma revisão sistemática e meta-análise, onde eles dividiram estudos aí, né, que empregou carga muito baixa, carga baixa, carga moderada e carga alta. E todas as situações elas tinham um volume equalizado em relação a séries, repetições e peso. E qual que foi a conclusão desse estudo muito bacana aí? Eles mostraram que para força, cargas altas são superiores. Enquanto que para hipertrofia, parece que não tem diferença carga alta ou carga baixa, desde que o treino seja conduzido até a falha. Em resumo, quando o volume é equalizado, a carga alta, mais força. Porém, para adaptação hipertrófica, as respostas são basicamente as mesmas, independentemente da magnitude de carga. E aí, é claro, eu preciso necessariamente estar em uma sala de musculação para ter bons resultados em termos aí de força e hipertrofia. Eu trouxe 2 trabalhos para discutir aqui e mostrar para vocês. Um publicado em 2017 e o que eles fizeram nesse estudo aqui, muito bacana. Eles pegaram estudantes de educação física e dividiram eles em 2 grupos. Um grupo treinou com flexão de braço, onde vocês estão vendo as imagens aí, com diferentes adaptações, para equalizar a intensidade, que foi de 40% de MRM, e o outro grupo fazia o supinão, com 40% de MRM também. Resumo da ópera, um grupo treinava com peso do corpo, outro grupo ia fazer o supino na sala de musculação. 8 semanas, treinos realizados 2 vezes na semana. O que eles viram? Olha só, a hipertrofia do peitoral maior, a thickness, a muscle thickness, em relação ao push-up, a flexão de braço, e o bench press, o supino. Percebe que não houve diferença? E também não houve diferença em relação ao thickness do tríceps braquial. E também não houve diferença significante entre as respostas aí de força no RM no supino para quem fez o push-up, para quem fez o bench press. Além disso, um outro trabalho muito bacana que comparou o treinamento em suspensão com o treinamento tradicional de força na massa muscular, na própria força e na capacidade funcional de idosos. O que esses autores eles fizeram? Então eles pegaram 42 idosos treinados, dividiram em 3 grupos. Um grupo controle, que não treinou, um grupo que fazia o treinamento resistido tradicional e um grupo que fazia o treinamento em suspensão. Percebe que eles equalizaram aí o número de séries e repetições e os treinos eram conduzidos até a falha. O estudo durou 12 semanas, eles treinavam 2 vezes na semana. Basicamente, esse era o treino, o treinamento resistido tradicional realizado nos aparelhos na sala de musculação e ao lado você vê o exercício similar realizado com o peso do corpo e com a fita de treinamento em suspensão. Então você tem, por exemplo, um agachamento no Hack Machine, eles faziam um agachamento com a fita de suspensão, você tinha uma remada ou um supino na máquina, eles faziam uma remada e um supino com a fita de suspensão. E eles equalizaram aí o número de séries e repetições. Ao final do estudo, que volto a repetir, durou 12 semanas, realizado 2 vezes na semana, eles não viram diferenças entre os grupos do bíceps braquial e hipertrofia, não viram diferença do vasto lateral e hipertrofia, não viram diferença em relação aos ganhos de força da flexão de cotovelo e nem da extensão de joelho. Basicamente, os ganhos de força e hipertrofia foram os mesmos os 3 grupos, o TRT, né, que é o treinamento resistido tradicional, pré e pós, ST, que é o treinamento em suspensão, pré e pós, e o controle, que é o grupo controle. Percebe? Os 2 grupos que treinaram, independente de ter sido na sala de musculação com a fita de suspensão, eles tiveram ganhos similares de força e hipertrofia. E a mesma coisa aconteceu com a capacidade funcional. Então, o teste de sentar e levantar da cadeira, o time up and go e a velocidade de marcha não teve diferença entre as situações analisadas. Com isso, conclui-se que o treinamento de força, ele pode ser feito em qualquer lugar, doses muito baixas, possuem bons resultados para indivíduos sedentários e eu não preciso necessariamente treinar com altas cargas se o meu objetivo for hipertrofia. Tá aí, os resumos interessantes para a gente levar para casa depois de assistir esse vídeo. Se você já estiver em casa assistindo esse vídeo, então você tá bem. Abraço e até o próximo vídeo.